Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou Martina e tenho 31 anos. Sempre ouvi dizer que a ganância e a mesquinhez podem corromper uma pessoa, mas nunca imaginei que meu marido pudesse ter uma mentalidade assim. Estou tão estressada que ultimamente sinto que meu cabelo está enfraquecendo e caindo mais do que o normal, e que minha pele está sem brilho. Já tentei todo tipo de tratamento, mas nada parece funcionar. Dizem que o estresse é a raiz de todas as doenças e, honestamente, sinto que não consigo continuar vivendo com essa raiva constante. Meu marido e eu tivemos um relacionamento longo antes de nos casarmos. Talvez por isso, quando completei 30 anos, começamos a falar sobre casamento de forma natural, sem que eu pensasse em estar com outra pessoa. Eu sabia que a situação econômica da família dele não era boa. Meu marido foi criado por uma mãe solteira e sua família é de uma área rural. A mãe dele trabalhou em pequenos restaurantes locais, fazendo de tudo para que o filho pudesse estudar na universidade e conseguir um bom emprego. De certo modo, ela é uma mulher admirável. Meu marido também fez de tudo para não ser um peso, trabalhando em diversos empregos de meio período durante toda a faculdade e, mesmo enquanto se preparava para encontrar um emprego, fazia trabalhos temporários para cobrir suas despesas. Não sei muito sobre a vida universitária dele, mas começamos a sair na época em que ele se preparava para conseguir um emprego, e vê-lo nessa situação me fez pensar que ele era uma pessoa muito capaz. Mesmo durante as festividades, ele não voltava para casa, em vez disso ficava na cidade. Ele dizia que para os donos de lojas ou restaurantes era difícil encontrar funcionários nesses dias festivos, então era relativamente fácil conseguir trabalho nessas datas. Além disso, ele mencionava que pagavam mais, então preferia aproveitar essas oportunidades em vez de descansar como os outros. Mas quando via voltar para casa exausto e sozinho, depois de ter trabalhado muito enquanto todos os outros descansavam, eu realmente ficava com pena dele. Meus pais, ao verem o quanto eu estava preocupada, sugeriram que eu o convidasse para nossa casa. Diziam que seria melhor se ele estivesse conosco, aproveitando a comida caseira e o ambiente familiar, em vez de passar as festividades sozinho. Foi então que apresentei meu namorado aos meus pais pela primeira vez, e naquela ocasião ele se mostrou muito respeitoso e grato a eles. Ver como ele se esforçava tanto para agradá-los, além de ser uma pessoa trabalhadora e atenciosa comigo, me fez pensar que a difícil situação da família dele não era algo que realmente devíamos considerar na hora de nos casarmos. Embora o período de preparação dele para conseguir um emprego tenha sido longo, ele conseguiu entrar em uma empresa de médio porte com um salário decente. Ele não tinha conseguido economizar muito devido ao tempo que dedicou aos estudos, mas como era tão trabalhador, conseguiu juntar $60 mil em 2 anos, o que me pareceu impressionante. Eu, por minha vez, consegui um emprego logo após me formar na universidade aos 25 anos. Não ganhava um salário muito alto, mas como meus pais me ajudavam com algumas despesas, consegui economizar durante 5 anos e juntar $100 mil. Juntos, tínhamos um total de $160 mil. Embora a maior parte desse dinheiro fosse minha, não me importava muito porque sabia que meu marido ganharia mais no futuro e que provavelmente, no meu caso, teria que parar de trabalhar cedo devido à criação dos filhos. O problema surgiu ao procurar a casa onde iríamos morar. Meu marido e eu trabalhávamos no centro da cidade, então consideramos comprar uma casa nova nos subúrbios, onde o transporte público é bom e os preços são razoáveis. No entanto, os preços das casas naquela área não eram tão acessíveis quanto esperávamos. Então, tivemos que procurar casas ainda mais longe da cidade do que inicialmente pensávamos, e as opções que estavam dentro do nosso orçamento, na minha opinião, estavam localizadas muito longe dos nossos trabalhos. Se comprássemos uma casa apenas com as economias que tínhamos, o tempo que gastaríamos no deslocamento seria considerável, o que nos deixaria muito cansados, tanto física quanto mentalmente. Então, parecia que a única opção era aumentar nosso orçamento, e já que íamos aumentá-lo, pensei que talvez fosse melhor considerar comprar uma casa na cidade. Embora agora a economia esteja em recessão e os preços das casas tenham caído um pouco, na época estavam em constante alta.
Não me importava pegar um empréstimo, mas ao pensar nos juros que teríamos que pagar todos os meses, me perguntava se conseguiríamos planejar ter filhos nessas circunstâncias. Também consideramos alugar um apartamento, mas depois de ouvir tantas histórias de golpes com contratos de aluguel, eu não me sentia à vontade com essa ideia. Meus pais, ao verem o quanto eu estava estressada com a questão da casa, me chamaram para conversar. Disseram que tinham planos de construir uma casa em um lugar com ar fresco quando se aposentassem. Como parte do plano de aposentadoria deles, já tinham comprado um terreno e tinham tudo bem organizado. Só faltava decidir o momento certo para começar a construção. Meus pais sugeriram que, enquanto isso, meu marido e eu nos mudássemos para a casa deles e morássemos com eles. Disseram que poderiam obter as licenças de construção e entrar em contato com os empreiteiros para começar a construir a casa imediatamente. Eles se preocuparam um pouco com o fato de que poderia ser desconfortável para nós morarmos juntos, mas disseram que se outras pessoas conseguem suportar viver com sogros, por que nós não conseguiríamos fazer o mesmo? Afinal, não levaria mais de 1 ano para construir a casa. Embora a casa dos meus pais fosse antiga, estava na cidade, perto dos nossos trabalhos, então ter um lugar para morar na cidade não era algo que devíamos desprezar. Além disso, eram meus pais e, para meu marido, os sogros dele, então não deveria ser tão desconfortável. Contei ao meu marido sobre o plano para a nossa nova casa e, como era de se esperar, ele concordou. O problema da moradia estava resolvido, então só nos restava adiantar os preparativos para o casamento. Pensar em não precisar começar com uma hipoteca nos dava muito mais liberdade financeira e me fazia sentir menos pressionada com a ideia de que meu marido fosse o único a trabalhar quando tivéssemos filhos. Nossos planos de casamento se alinharam perfeitamente com o início da construção da casa dos meus pais. Embora a construção tenha demorado um pouco mais, já que meus pais foram muito meticulosos na escolha da construtora. Durante esse tempo, meus pais me transferiram a propriedade da casa em que iríamos morar como parte do plano de herança deles. Paguei todos os impostos correspondentes com o dinheiro que havia economizado, e a propriedade ficou em meu nome. No entanto, meu marido ficou muito chateado ao saber disso. Ele me perguntou por que não colocamos a casa em nome de nós dois, já que iríamos nos casar. Entendia que ele se sentisse um pouco desconfortável com a situação, mas achava que não fazia sentido colocar a casa em nome de ambos imediatamente. A casa era originalmente dos meus pais, e os impostos eu paguei com meu próprio dinheiro, por isso achei que o mais lógico era que a propriedade ficasse apenas em meu nome. Pensei que com o tempo, à medida que construíssemos confiança como casal, eventualmente poderíamos mudar a titularidade para o nome de ambos. Meu marido estava visivelmente chateado, e me senti um pouco culpada, mas ainda assim achava que tinha tomado a decisão certa. Meu marido sabia que não havia contribuído muito financeiramente, então não insistiu mais no assunto. Fora isso, não tivemos grandes problemas nos preparativos para o casamento. No início, pensamos em usar o dinheiro que meu marido havia economizado para comprar móveis novos, mas como a casa era velha, decidimos que, depois que meus pais se mudassem, poderíamos ficar em outro lugar por 1 mês enquanto reformávamos e instalávamos tudo novo, então decidimos guardar esse dinheiro. Como planejado, nos casamos. Depois de voltar da lua de mel, comecei a me sentir nervosa. Meu marido sempre foi muito gentil com meus pais durante nosso noivado. Embora o tempo que viveríamos com meus pais fosse de 6 a 8 meses, pensei que seria uma experiência divertida e cheia de boas lembranças. Mas, para minha surpresa, meu marido, que sempre foi tão atencioso com meus pais, mudou completamente. Depois do trabalho, ele não saía do nosso quarto, exceto para comer. Ele fechava a porta e deixava claro que se sentia desconfortável, mostrando uma atitude muito diferente da que tinha quando éramos noivos, quando ajudava a limpar ou perguntava à minha mãe se ela precisava de ajuda na cozinha. Às vezes, meu marido se sentava com meu pai para tomar algo ou jogar xadrez, e parecia que se davam bem, como se tivessem ganhado mais um filho. Mas, de repente, ele começou a se comportar de maneira completamente oposta, o que deixou meus pais muito confusos. Se fosse um estranho, eles teriam entendido que ele se sentia desconfortável, mas tratando-se dele, não sabiam como interpretar sua atitude. Eu também fiquei muito magoada com o comportamento dele, então conversei com ele sobre isso.
No entanto, meu marido ficou bravo e me disse que eu esperava que ele agisse como um filho adotivo. Honestamente, eu não podia acreditar. Eu não estava pedindo para ele se comportar como um filho carinhoso o tempo todo, apenas que fizesse a parte dele, especialmente considerando que estávamos recebendo um grande favor. Perguntei como seria se fosse o contrário, se eu vivesse com a família dele e só saísse do quarto para comer, mostrando desconforto o tempo todo. Perguntei se não o machucaria ver isso e se ele não me diria nada. Meu marido não soube o que responder, mas finalmente me confessou o que realmente pensava. Ele disse que não entendia porque eu dizia que estávamos recebendo um grande favor, quando a casa estava em meu nome, então na verdade, era eu que estava recebendo o favor, não ele. Nunca pensei que ele pudesse ser tão mesquinho. Lembrei a ele que foi escolha dele se casar comigo e que uma vez que construíssemos confiança, poderíamos colocar a casa em nome de ambos. Mas ele insistia que eu estava usando a casa para me exibir. Eu disse que se esse fosse o caso, eu poderia abrir mão da casa e devolvê-la aos meus pais, e que poderíamos pedir um empréstimo juntos e comprar uma casa em nome de ambos desde o início. Mas então ele disse que isso não era necessário. Eu respondi que a atitude dele mostrava exatamente o que eu estava dizendo, que ele estava agindo como um estranho até que a casa estivesse em nome de ambos. No final, ele não soube o que dizer e acabou admitindo que não tinha pensado bem nas coisas. Depois disso, embora ele não tenha voltado a se comportar como quando éramos noivos, pelo menos parou de se trancar no quarto como forma de protesto. Ele começou a fazer o mínimo necessário, como ajudar um pouco em casa e acompanhar meu pai de vez em quando. E embora eu me sentisse um pouco como se estivesse forçando as coisas, não disse nada porque meus pais pareciam mais tranquilos. Um dia, recebi meu primeiro salário enquanto vivíamos na casa dos meus pais. Eu já sabia que meu marido enviava $500 por mês à mãe dele, e havíamos combinado que ele continuaria fazendo isso após o casamento. Mas de repente meu marido me disse que queria enviar $1.000 a partir daquele mês. Fiquei surpresa e me recusei, dizendo que não era isso que havíamos combinado. Então meu marido tirou um papel com todas as despesas que tínhamos feito durante o primeiro mês vivendo com meus pais, o custo da comida delivery, o jantar com meus pais, e as compras que fiz com minha mãe. Ele tinha anotado cada detalhe e me disse que devíamos fazer o mesmo com a mãe dele, já que gastamos esse dinheiro enquanto morávamos com meus pais, e por isso, ele deveria enviar a mesma quantia à mãe dele. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas ele não tinha comido nada daquela comida que pedimos ou compramos. Embora seja absurdo discutir sobre essas coisas quando se trata de comida, meus pais sempre o trataram bem, até nos mínimos detalhes. Por exemplo, quando pediam frango frito, eles davam as coxas para ele, enquanto eu ficava com as asinhas. E mesmo que fosse razoável ele recusar as 2 coxas, ele as comia sem problemas. Além disso, meus pais não cozinham carne em todas as refeições, e eu também não preciso de carne em todos os pratos. Antes de nos casarmos, minha família costumava ter refeições simples, muitas vezes apenas com acompanhamentos secos e sem caldo. De manhã, em vez de um café da manhã completo, às vezes só tínhamos um pedaço de pão com queijo ou manteiga, e havia ocasiões em que não tínhamos suco ou leite, e se não tinha, simplesmente bebíamos água. Mas minha mãe, pensando que um homem que trabalha fora precisa estar bem alimentado para ter energia, começou a cozinhar carne em todas as refeições, e quando não havia carne, pelo menos servia um pedaço de presunto. Como mencionei antes, é absurdo discutir sobre como lidamos com o tema da comida, mas menciono isso para destacar que meus pais se certificaram de que meu marido não tivesse motivos para se sentir desconfortável ou negligenciado. Mas meu marido, sem considerar tudo o que tinha comido e recebido, agora exigia que eu desse o mesmo à mãe dele, argumentando que tudo deveria ser justo. Eu não podia acreditar que ele via as coisas dessa maneira. Eu disse a ele que não estávamos vivendo na casa dos meus pais como inquilinos pagando aluguel, e que ele precisava perceber isso. Na verdade, se começássemos a calcular tudo, meus pais estavam nos dando muito mais. Se ele realmente queria calcular cada coisa, então eu também calcularia tudo que meus pais nos proporcionaram e lhes pagaria em dinheiro por todas as comodidades que nos ofereceram. Ao ouvir isso, meu marido ficou sem palavras.
Tentei entender por que ele estava sendo tão injusto e por que tinha tanta urgência em cuidar da mãe dele, mas naquele momento pensei que talvez fosse apenas preocupação por ela, que vivia longe sozinha. No entanto, no final, quem acabou se sentindo como bobo no meio de tudo isso foram meus pais e eu. O tempo passou e finalmente a casa onde meus pais viveriam após a aposentadoria foi concluída. Meus pais se mudaram na hora certa. Eu tinha passado toda a minha vida com eles, e pensar em viver separados me deixava triste. Embora 2 horas de carro não pareçam muito, eu me sentia muito triste. Meus pais me disseram para não me preocupar, que agora tinham todo o tempo do mundo, e que poderiam nos visitar quando quisessem. Depois que meus pais se mudaram, fiquei surpresa com o quão espaçosa a casa parecia sem as coisas deles. No fim de semana seguinte à mudança deles, a primeira coisa que meu marido fez foi convidar a mãe dele para a nossa casa, dizendo que queria fazer uma festa de inauguração. Eu entendi que ele queria mostrar a nossa nova casa, já que agora era nossa. Enquanto meu marido mostrava a casa para a mãe dele, eu fiquei na cozinha preparando algumas frutas para servir. Então, ouvi meu marido dizendo à mãe dele que aquele seria o quarto dela. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Durante todo o tempo que minha sogra ficou em casa, não consegui parar de pensar no que havia escutado. Quando minha sogra disse que estava cansada e queria descansar um pouco no novo quarto dela, perguntei ao meu marido o que ele queria dizer com aquilo de ser o quarto da mãe dele. Meu marido, como se eu não entendesse, respondeu que obviamente aquele era o quarto da mãe dele. Perguntei se ele realmente estava planejando dar um quarto para a mãe dele e como ele podia tomar essa decisão sem me consultar. Mas ele não via problema algum e me respondeu que, afinal, tínhamos vivido com meus pais, e agora era a vez da mãe dele. Eu fiquei em choque. Nós vivemos com meus pais por menos de 1 ano, durante a construção da casa deles, e ele dizia que agora deveríamos fazer o mesmo com a mãe dele pelo mesmo período para que fosse justo. Eu não sabia que meu marido estava tão obcecado com a ideia de piedade filial. Me perguntei quanta insegurança ele acumulou durante o tempo que vivemos com meus pais para agir desse jeito. Já faz 1 semana desde que minha sogra chegou, e parece que ela decidiu ficar, embora eu não saiba por quanto tempo, já que ela não mencionou nada sobre voltar para a casa dela. Ela parece estar feliz, dizendo que está aproveitando a vida na cidade graças ao filho dela. Minha sogra ainda não terminou de organizar as coisas na casa dela, então imagino que eventualmente ela voltará. Mas isso também é um problema, porque temo que ela decida, de repente, trazer todas as suas coisas para cá. Talvez eu esteja me preocupando à toa e me assustando sem necessidade. Afinal, se minha sogra realmente decidisse se mudar conosco de forma permanente, com certeza ela me avisaria. Estou chateada com meu marido por ter decidido que a mãe dele viria morar com a gente sem me consultar, mas como será só por um tempo, vou tentar parar de me preocupar tanto e, como esposa e nora, vou cumprir meu papel da melhor forma possível. A razão pela qual decidi ver as coisas dessa maneira não é porque eu gosto do que meu marido está fazendo, mas porque a situação já está assim e prefiro me concentrar em pensar de forma positiva. Na Bíblia diz: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos. Não diz que os maridos devem ser submissos, mas que as esposas devem ser. Eu acredito que poder se submeter é algo que só a parte mais sábia pode fazer, o que significa que as mulheres são mais sábias que os homens. Pode parecer uma piada, mas o que eu quero dizer é que, sendo eu a mais sábia, posso ceder um pouco mais. Enfim, obrigada por me ouvir até o final. Vou fazer o possível para me dar bem com meu marido e minha sogra. 4 meses depois. Olá, sou a mulher que compartilhou a história sobre como, depois de viver com meus pais e meu marido, meus pais se mudaram e meu marido, sem me consultar, decidiu trazer a mãe dele para morar conosco. Apesar de ter tentado conviver em harmonia por amor ao meu marido, depois de cerca de 4 meses, aconteceu algo que tornou impossível continuar cumprindo essa promessa. Vocês lembram que meu marido insistiu em colocar a casa no nome de ambos, mas eu decidi mantê-la apenas no meu nome? No início eu não entendia, mas agora vejo que a questão da copropriedade fazia parte do plano dele, e estou muito contente por ter insistido em manter a casa apenas no meu nome. Para resumir, já se passaram 4 meses desde que escrevi minha primeira história e agora me divorciei do meu marido.
Eu não via razão alguma para continuar com alguém que não valorizava tudo que meus pais tinham feito por nós e que só insistia que era hora de cuidar da mãe dele. Se ele realmente queria tanto viver com a mãe, então não era a pessoa certa para mim. Ficou evidente que ele não tinha um verdadeiro interesse na piedade filial, o que me fez pensar que ele nem estava realmente comprometido com isso de coração. Quando mencionei o divórcio, meu marido tentou me assustar dizendo que mesmo que a casa estivesse no meu nome, como estávamos casados, ele poderia pedir a divisão dos bens. Ele não considerava que a casa tinha sido transferida antes do nosso casamento, e a confusão se devia ao fato de termos morado lá com meus pais logo após nos casarmos. Ele estava convencido de que podia reivindicar parte da casa e queria dividi-la. Embora eu não tenha certeza, duvido que ele tivesse sucesso em uma ação de divisão de bens se tivéssemos ido a julgamento, considerando que ficamos casados por apenas 1 ano e que ele foi o responsável pelo declínio do nosso casamento ao insistir que devíamos cuidar da mãe dele. Quando perguntei como ele pretendia lidar com a compensação por dano moral sendo ele o responsável pelo divórcio, o rosto dele ficou pálido. Meu marido não era tão tolo nem irresponsável antes, então me perguntei o que o havia mudado tanto. Ele acreditava que deveríamos dividir igualmente o cuidado dos nossos pais, mas era claro que a balança estava inclinada para a mãe dele. No final, ele me disse que, como a mãe dele estava sozinha, devíamos cuidar mais dela para que fosse justo. Se meu marido tivesse deixado de ser tão teimoso e aceitado que cada um cuidasse dos próprios pais de maneira justa e razoável, talvez eu o tivesse perdoado. Mas eu não conseguia entender como ele podia ignorar tudo que meus pais fizeram por nós e se preocupar apenas em cuidar da mãe dele. No final, não conseguimos resolver nossas diferenças e nos divorciamos. Eu disse a ele que se ele realmente queria cuidar da mãe dele, eu não impediria, mas que ele teria que fazer isso sozinho. Eu lembrei de que quando pedi para ele tratar meus pais com respeito, ele me disse para não esperar que ele agisse como um filho adotivo, e que nosso problema não tinha solução a menos que nos divorciássemos. Meu marido, o filho devoto, escolheu a mãe dele em vez de mim. O irônico é que depois do divórcio, ao contrário do que meu marido dizia sobre ter que cuidar da mãe a todo custo, a mãe dele continua morando sozinha em sua cidade natal e não veio para a cidade morar com o filho. Talvez ela se sinta culpada porque o filho se divorciou por causa dela, ou talvez simplesmente não queira mais cuidar dele como fazia quando ele estava na universidade. Eu não sei, mas o que eu sei é que meu marido, que só valorizava a própria família, acabou perdendo tudo e ficando sozinho. Olhando para trás, acho que teria acabado me divorciando de qualquer maneira, então estou feliz por ter tomado a decisão de me separar rapidamente antes que surgissem mais problemas com a copropriedade e a divisão de bens. Embora o divórcio possa ser uma mancha na minha vida, também acho que foi uma das melhores decisões que já tomei. Obrigada por ouvir minha longa história. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado!